Meu pai compra até esse juiz aí. Ele não entrou naquele tribunal com medo, não entrou arrependido, ele entrou rindo. Camisa de marca, relógio que custa mais do que o carro da maioria das pessoas daquela sala, óculos escuros na cabeça como se estivesse indo para uma festa, e não para responder por agressão. Na cabeça dele, aquilo não era um julgamento, era só mais um aborrecimento que o dinheiro do pai iria resolver. O caso de hoje é sobre um herdeiro bilionário que espancou um garçom dentro de um restaurante lotado e saiu dizendo que o pai compra até esse juiz aí. Ele só não imaginava que o juiz daquele processo era o Caprio e que, naquele dia, o dinheiro do pai dele não valeria absolutamente nada. Antes de você decidir se ele merecia prisão, humilhação pública ou perdão, escuta essa história até o final. Porque quando você ouvir o que ele fez, o que ele falou e o que o garçom aguentou calado por anos, talvez você nunca mais olhe para a frase "filhinho de papai" do mesmo jeito. Tudo começou em uma noite de sábado. Restaurante caro, cheio, música ambiente, mesas disputadas com reserva. Lugar onde uma refeição custa o salário inteiro de um trabalhador. Naquela noite, ele chegou atrasado e exigiu a melhor mesa. Era conhecido na casa, não pelo nome, mas pelo sobrenome, o sobrenome do pai. Quando o garçom explicou que todas as mesas já estavam ocupadas, ele riu alto. "Você sabe com quem está falando? Liga para o seu gerente agora. Meu pai paga o salário de todo mundo aqui. Se eu quiser essa mesa é minha." Depois de alguns minutos de tensão, arrumaram uma mesa. Empurraram uma reserva de lado, improvisaram, pediram desculpa para quem já estava esperando. Ninguém queria confusão, ninguém queria perder o cliente importante. Ele sentou, pediu a carta mais cara, escolheu os pratos sem olhar o preço. Champanhe, entradas, prato principal, sobremesa, tudo no máximo, tudo no exagero. Até que o garçom cometeu o erro. Um prato veio com um ponto da carne diferente do que ele tinha pedido. Nada grave. Nada que não se resolvesse com "vou trocar agora, senhor." Mas, para gente assim, qualquer coisa vira motivo para mostrar poder. "Você é burro ou faz de propósito? Eu falei mal passado, isso aqui está quase vivo. Está me tirando de idiota na frente dos meus amigos?" O garçom pediu desculpas, explicou que ia trocar imediatamente, que foi um engano da cozinha. Mas a humilhação já tinha começado. Ele se levantou, puxou o prato pela borda e, na frente de todo mundo, empurrou no peito do garçom. Molho, carne, batata, tudo voando. O garçom quase caiu. "Limpa isso, lixo, e agradece que hoje eu tô de bom humor." As pessoas olharam. Alguns fingiram que não viram. Outros pegaram o celular. Um deles gravou. Esse vídeo seria importante mais tarde. O garçom, tremendo, tentou se recompor. Foi ao banheiro limpar a camisa, o rosto, a dignidade. Pensou em largar tudo e ir embora, mas lembrou do aluguel atrasado, das contas, dos filhos esperando em casa. Voltando para o salão, decidiu que ia engolir mais aquela. Engolir como já tinha engolido tantas outras coisas na vida. Só que a humilhação não parou aí. Quando a conta veio, o herdeiro bilionário olhou, riu e jogou o cartão preto na bandeja. E, enquanto o garçom passava o cartão, ele soltou alto, para todo o restaurante ouvir. "Se ele tivesse respondido, eu tinha batido nele na frente de todo mundo. E se viesse polícia, meu pai resolvia. Meu pai compra até juiz. Juiz é tudo igual, é só pagar que eles assinam." Foi nesse momento que a linha foi cruzada. Não era mais só um cliente arrogante maltratando um funcionário. Era alguém dizendo com todas as letras que a justiça era um produto que o pai podia comprar. Minutos depois, o cartão foi autorizado, a nota assinada e ele saiu do restaurante ainda rindo, deixando o garçom tremendo atrás do balcão. O que ele não sabia é que, naquela mesma noite, o vídeo da agressão começou a rodar nos grupos, primeiro entre os funcionários, depois entre amigos, depois em uma página local. Alguém escreveu: "Filho de bilionário agride garçom em restaurante de luxo e diz que pai compra até o juiz." O sobrenome dele apareceu, o do pai também. Em poucos dias o caso explodiu. Comentários, revolta, gente marcando o Ministério Público, cobrando resposta. Dessa vez não dava para resolver por fora tão fácil. Foi aberta a investigação.
O garçom, tímido, com medo de perder o emprego, inicialmente não queria seguir adiante. Mas todo mundo dizia o mesmo. Se você não falar agora, ele vai fazer isso com outro. Ele aceitou depor. Contou como foi a agressão. Mostrou o uniforme manchado de molho naquele dia. Entregou o vídeo. E a denúncia chegou à mesa do juiz. Chegou à mesa do Caprio. Quando o processo foi marcado, a família do rapaz ficou tranquila. Para eles, era só mais um papel, uma audiência a mais, nada que um bom advogado e algumas ligações não resolvessem. No dia marcado, o garoto chegou ao tribunal como quem vai tirar foto para a rede social. Terno sob medida, cabelo arrumado, perfume forte. Viu câmeras, sorriu. Fez piada na porta. Filmaram? Bom, pelo menos saiu uma foto decente minha hoje. Ao lado dele, o advogado mais caro que o pai conseguiu contratar. Do outro, o pai em pessoa, o bilionário. Homem de fala firme, olhar acostumado a mandar e ser obedecido. Do outro lado do corredor, quase invisível, o garçom. Camisa social simples, gravata emprestada, sapato que apertava. Ele não tinha advogado particular, tinha um defensor público. Quando os dois se encontraram com o olhar, o herdeiro bilionário sorriu com canto de boca. Olha ele aí, dá até pena, mas vai ser bom para ele aprender a não inventar história. O garçom baixou os olhos. Ele não queria vingança, queria respeito. Dentro da sala, todos se acomodaram. O clima era pesado. Havia jornalistas, curiosos, gente que só apareceu porque viu o vídeo na internet. O juiz Caprio entrou. Todos se levantaram. Ele se sentou, olhou os presentes, consultou os papéis à sua frente. Caso número... Ele leu o nome completo do réu, o sobrenome do pai. Quando ele pronunciou, deu para perceber um leve murmúrio no fundo da sala. Todo mundo ali sabia quem era aquela família. Todo mundo sabia que nenhum juiz gosta de mexer com gente poderosa. Mas, naquele dia, o juiz não estava preocupado com o sobrenome. Estava preocupado com algo muito mais valioso, a mensagem que esse julgamento iria passar para todo mundo que acha que pode comprar tudo. Ele começou com a pergunta de sempre. Confirme seu nome completo, sua idade e sua profissão. O rapaz respondeu com segurança. Nessa hora, ainda estava confiante. Em seguida, o juiz olhou para o garçom. Confirme seu nome, idade e profissão. A voz do garçom saiu baixa, tímida. Ele se sentia deslocado. Era como se tivesse invadido um lugar que não era para gente como ele. E é aqui que a história realmente começa a virar. Porque, a partir de agora, cada palavra dita naquela sala vai mostrar se a justiça tem preço ou se, pelo menos ali dentro, todos ainda são iguais. Se você acha que esse playboy vai sair rindo, como sempre saiu, espera para ver o que acontece quando o vídeo da agressão for exibido na frente de todo mundo. O juiz observa os dois lados por alguns segundos. De um lado, o herdeiro bilionário sentado com pose de quem está entediado. Do outro, o garçom quase se encorrendo na cadeira. Então o juiz dispara a primeira pergunta séria. Você sabe por que está aqui hoje? O rapaz dá um meio sorriso. Porque esse funcionário resolveu inventar uma história para aparecer, senhor. Só isso já provoca um burburinho na sala. Ele não fala garçom, fala funcionário, como se fosse uma peça descartável de um lugar qualquer. O juiz mantém o tom calmo. Segundo a denúncia, o senhor o empurrou com um prato de comida na frente de dezenas de pessoas, o xingou e ainda afirmou que seu pai poderia comprar o juiz. O senhor nega que isso aconteceu? Eu nego que tenha sido essa proporção toda, senhor. Foi uma discussão de restaurante, coisa que acontece. Ele mesmo exagerou, se jogou para fazer cena. E sobre essa frase aí, isso tá fora de contexto. Essa é a carta clássica de quem sempre escapou, dizer que tá fora de contexto. O juiz, então, olha para o promotor. Temos o vídeo? O promotor confirma com a cabeça. O telão é ligado, as luzes são levemente reduzidas e o silêncio toma conta. É o vídeo que todo mundo já viu na internet, só que desta vez passado lentamente em câmera grande na frente de quem protagonizou a cena. O garçom aparece servindo a mesa. Coloca o prato, o cliente olha, fica irritado, levanta e empurra o prato contra o peito dele. O som do prato batendo, da comida voando, é nítido. Dá para ouvir as pessoas reagindo, algumas rindo, outras chocadas. E então vem a parte mais pesada, o áudio em que ele diz:
Se ele falar mais alguma coisa, eu arrebento ele aqui, e se vier polícia, meu pai resolve. Juiz é tudo igual, só assina o que meu pai manda. Meu pai compra até esse juiz aí. Quando essa frase ecoa dentro do tribunal, o constrangimento é geral. Não é só desrespeito a um trabalhador, é desrespeito à própria instituição em que ele está sentado agora. O juiz pausa o vídeo e pergunta: "Esse contexto está bom para você?" O sorriso do rapaz some um pouco, mas ele insiste. "Foi uma brincadeira, senhor. Eu exagerei, claro, mas todo mundo fala besteira quando está irritado." O juiz não levanta a voz, não precisa. Quem apanha na frente de todo mundo normalmente não acha engraçado. Ele se volta para o garçom. "Conte com suas palavras o que aconteceu naquele dia." A voz do garçom ainda sai trêmula, mas dessa vez ele está amparado pelo vídeo, pelos fatos, por algo que ninguém ali pode negar. Ele explica que estava em um turno puxado, restaurante lotado, equipe reduzida. Conta que estava em correria, levando o prato aqui, trocando o copo ali, anotando pedido em outra mesa. Que tentou manter o sorriso, como sempre. Quando eu levei o prato, ele já me olhou com cara de nojo. Eu perguntei se estava tudo bem, ele respondeu gritando. Eu disse que trocaria na hora, pedi desculpa, mas ele levantou e empurrou o prato em mim. Eu fiquei sujo de comida da cabeça ao peito. Todos olharam, eu queria sumir. O juiz pergunta o que ele sentiu naquele momento. "Vergonha, senhor, muita vergonha. Eu trabalho desde os 14 anos. Já limpei banheiro, já lavei chão, já fui empurrado em cozinha, mas nunca ninguém tinha feito aquilo na frente de um restaurante inteiro. Parecia que eu não valia nada." Ele conta que tentou ir ao banheiro, limpar, respirar fundo. Que pensou em ir embora, mas lembrou que, se largasse o trabalho, teria desconto no salário. Que tinha 2 filhos em casa, que um deles usa remédio caro. Então eu voltei e engoli. Eu ia deixar passar, como já deixei tanta coisa passar. Até que o vídeo começou a rodar, e as pessoas me perguntaram até quando eu ia aceitar ser humilhado. A cada frase dele, o herdeiro muda de posição na cadeira. Cruza e descruza os braços. Revira os olhos. Para quem está acostumado a ser o centro das atenções pelo motivo que quiser, ser exposto assim é novidade. Mas a parte mais pesada ainda está por vir. O juiz pergunta: "É verdade que esse não foi o primeiro episódio de agressão dele no restaurante?" O garçom olha para o advogado, que autoriza com um leve aceno. "Sim, senhor. Ele já tinha gritado com uma hostess por causa de reserva. Já fez um cozinheiro chorar chamando ele de incompetente. Já empurrou bandeja da mão de outra funcionária. Só que ninguém teve coragem de levar adiante porque sempre falavam: é melhor deixar quieto, é gente grande, pode sobrar pra gente." O promotor emenda, mostrando protocolos de reclamação interna, mensagens trocadas entre funcionários, tudo apontando o mesmo padrão. Não era um erro isolado, era comportamento. O juiz vira para o rapaz. "Você quer falar alguma coisa?" Essas pessoas estão exagerando para tentar ganhar dinheiro em cima da nossa família. Sempre trabalhei, nunca precisei humilhar ninguém para isso. Se fiz alguma coisa, foi no calor do momento. Agora querem transformar isso em novela. Nesse momento, o pai do garoto, sentado ao lado, se manifesta pela primeira vez. Ele pede a palavra, com toda a segurança de quem está acostumado a ser ouvido. "Excelência, com todo respeito, o meu filho errou sim, eu já conversei com ele, mas isso poderia ser resolvido com um pedido de desculpas e, no máximo, uma indenização. Não há necessidade desse espetáculo todo. Estão tentando usar a imagem da minha família para fazer show." É aí que o juiz percebe o centro da questão. Não é só o garoto, é a mentalidade. Show, senhor. Show foi o que aconteceu naquele restaurante, na frente de todo mundo, quando seu filho empurrou um trabalhador com um prato de comida no peito e ainda disse que o senhor compra juiz. Isso sim é espetáculo. O pai tenta manter a compostura. Ele estava irritado, jovem faz besteira. Eu mesmo já passei por coisas parecidas na juventude. O juiz não deixa passar. E fez o quê? Empurrou o garçom também? O clima pesa. Alguém engasga com um riso nervoso no fundo. A partir daqui, o equilíbrio muda. O que entrou como filhinho de papai, seguro de que nada aconteceria, começa a virar o réu que percebe que, pela primeira vez, o sobrenome não está salvando tão fácil. E o juiz ainda tem uma carta forte para jogar: as ligações que o pai fez tentando influenciar o processo antes da audiência. "Senhor, o senhor reconhece este número?" O juiz mostra um registro de chamada. É o telefone do pai.
Ligou para o gabinete do juiz dias antes. Sim, é meu. Eu liguei apenas para entender o andamento do processo, nada mais. O juiz então leu o resumo do recado deixado na secretaria. Sou o pai do rapaz, fulano de tal. Gostaria de conversar pessoalmente sobre o caso. Tenho certeza de que podemos chegar a um entendimento sem precisar expor ninguém. Não precisa dizer a palavra acordo para deixar clara a intenção. Este tribunal não é sala de negociação de imagem, senhor. Aqui não se compra reputação nem se vende silêncio. Aqui se apura a verdade e se aplica a lei. O pai baixa o tom. Não está acostumado a ouvir não. O juiz volta-se para o réu. Você tem algo a dizer ao homem que você empurrou com um prato de comida? O silêncio pesa. O rapaz pensa. Olha para o pai, para o advogado, para o público. E solta uma das frases mais arrogantes de toda a audiência. Se ele se sentiu ofendido, peço desculpas. Mas isso não muda o fato de que ele quis aparecer em cima da minha família. Não é pedido de desculpa, é ataque. E sem saber, com essa frase, ele assina a própria sentença moral diante de milhões que vão ver essa história. Se você acha que o juiz vai deixar isso barato, espera para ver o que ele faz quando chega a hora de decidir a pena. Depois dessa desculpa que mais parece provocação, a atmosfera na sala muda de vez. Não é mais só um caso jurídico, é um teste de até onde a arrogância consegue ir antes de bater de frente com um limite real. O juiz observa o rosto do garçom. Ele não está com raiva, está cansado. Cansado de ser tratado como invisível, descartável, inferior. O juiz então pergunta ao garçom: se você tivesse a chance de falar algo para ele, olhando nos olhos, o que diria? O garçom respira fundo. Olha para o réu, que mantém um sorriso de canto de boca, braços cruzados, postura de defesa. Eu diria que eu não sou lixo, que eu não sou menos homem porque sirvo mesa, que eu tenho 2 filhos que me vêm chegar em casa todo dia com dor nas costas, mas com orgulho do que eu faço. E que o dia em que eu deixei aquele restaurante chorando, eu me senti o pior pai do mundo porque não consegui esconder a humilhação deles. Ele engole seco e continua. E diria também que dinheiro nenhum dá esse direito. Nem para ele, nem para o pai, nem para ninguém. Porque se hoje ele empurra um prato no peito de um garçom, amanhã ele empurra quem mais? A sala fica em silêncio. Até o advogado do réu parece desconfortável. O juiz aproveita o momento. Você ouviu isso? Ele pergunta ao herdeiro. Ouvi, senhor, responde o rapaz, tentando soar calmo. E isso muda alguma coisa na forma como você enxerga o que fez? O rapaz pensa por alguns segundos. Nesse momento, ele poderia mostrar humanidade, poderia abaixar a guarda, poderia pela primeira vez na vida assumir que errou sem colocar um mas depois. Mas ele escolhe outro caminho. Eu entendo que ele ficou chateado. Talvez eu tenha passado do ponto. Mas, honestamente, esse caso tomou proporção demais. Eu já disse, eu posso pagar uma indenização, posso até doar no dinheiro aí, fazer algo social. Agora, me pintar como um monstro por causa de um prato de comida, também não. É isso. A arrogância está intacta. Ele ainda acha que o problema se resolve com cheque. O juiz se recosta na cadeira. Suspira. E então inicia a parte mais importante da audiência, a fala final. Ele começa dizendo que aquele não é só um caso de agressão simples. É um caso que simboliza algo maior. Simboliza a ideia de que existem pessoas que acreditam viver acima de qualquer regra. Quando alguém olha para um trabalhador e empurra um prato de comida no peito dele na frente de todos, não está apenas cometendo uma grosseria, está mandando uma mensagem. Eu posso fazer isso porque nada vai acontecer comigo. Quando essa mesma pessoa diz, em voz alta, que o pai compra até o juiz, está mandando outra mensagem. A justiça não importa. O que importa é o dinheiro que a minha família tem. Se esse tribunal aceitar isso como uma simples brincadeira, então estaremos assinando embaixo daquilo que ele disse. Estaremos dizendo que sim, tudo se compra. Ele olha diretamente para o réu. Você sua vida inteira ouviu que dinheiro abre portas. E de fato, abre muitas. Mas hoje você vai aprender que existe um lugar onde o seu dinheiro não vale nada. Aqui dentro. O pai do rapaz se mexe na cadeira claramente incomodado, mas fica calado. O juiz continua.
Você não está sendo julgado por ser rico. Você está sendo julgado por ser cruel, por achar que alguém que ganha 1000 vezes menos que você vale 1000 vezes menos como ser humano. Ele cita outras situações de agressão a trabalhadores que ganharam repercussão. Cita decisões em que juízes reconheceram que humilhar alguém publicamente é tão grave quanto machucar fisicamente, porque a marca que fica não é no corpo, é na alma. Depois, vira para o pai. E o senhor, como pai, precisa ouvir uma coisa. Seu filho não chegou a esse ponto sozinho. Essa sensação de impunidade, de que sempre haverá um advogado caro, uma ligação, um jeitinho, não nasceu do nada. Foi alimentada. Talvez pelo silêncio, talvez por frases como "depois eu resolvo", mas foi alimentada. O pai abaixa o olhar. É a primeira vez em muito tempo que alguém o confronta dessa forma sem pedir desculpa depois. Chega a hora da sentença. O juiz respira fundo e começa. Este tribunal reconhece que houve agressão, humilhação pública e ameaça velada de uso de influência econômica para se livrar das consequências. Reconhece também que essa conduta não foi isolada, mas parte de um padrão de desrespeito a trabalhadores do mesmo estabelecimento. Ele enumera os artigos de lei, as possibilidades de pena, a gravidade do crime quando cometido por motivo fútil e com abuso de poder econômico. Então vem o que todo mundo quer saber. Vai ter cadeia ou não? Considerando o histórico, a repercussão social, a necessidade de reprovação e prevenção de condutas semelhantes, fixo a pena em regime inicial aberto, com substituição por medidas restritivas de direitos, mas não qualquer medida. O playboy solta um meio sorriso, achando que se livrou, até ouvir o resto. Primeiro, você vai prestar serviço comunitário por 2 anos, 8 horas por semana, em instituições que atendem trabalhadores e famílias de baixa renda. E não vai ser tirando foto para a rede social. Vai ser trabalhando de verdade, servindo comida, limpando mesas, olhando no olho de quem você aprende desde cedo a ignorar. O sorriso desaparece. Segundo, você terá que participar obrigatoriamente de um curso de reeducação sobre respeito às relações de trabalho, com carga horária definida e relatórios entregues a este juízo a cada 3 meses. O advogado se remexe, mas não há brecha para contestar, tudo dentro da lei. Terceiro, a indenização ao garçom será significativa. Não simbólica. Será suficiente para que ele recupere parte do dano causado à sua imagem, à sua autoestima, à sua tranquilidade. E será paga não pela empresa do seu pai, mas por você, com seus próprios recursos. O rapaz olha para o pai, quase pedindo socorro com o olhar. Mas o juiz continua. Por fim, e talvez mais importante, durante esse período, qualquer novo episódio de agressão, humilhação ou descumprimento dessas medidas converterá imediatamente a pena em prisão efetiva, sem segunda chance, sem telefonema, sem acordo. O tribunal permanece em silêncio. Não há palmas, não há gritos, há apenas um clima de "agora ficou sério". O juiz encerra com uma frase que vai rodar os cortes do seu vídeo inteiro. Hoje, este tribunal não condenou apenas um rapaz por empurrar um prato de comida. Hoje, este tribunal condenou a ideia de que dinheiro compra respeito, compra dignidade e compra juiz. Aqui não compra. Ele bate o martelo. Audiência encerrada. Mas a história não acaba aí. Dias depois, começam a aparecer fotos, discretas, tiradas de longe. O herdeiro bilionário, de avental, servindo bandeja em um refeitório comunitário, lavando pratos em uma instituição que atende moradores de rua, carregando caixa de alimentos em campanhas de doação. No começo, ele faz tudo de cara fechada, com raiva, com nojo, com vergonha de estar sendo visto em um lugar que nunca imaginou pisar. Mas, com o tempo, algo começa a mudar. Ele ouve histórias de gente que perdeu tudo e mesmo assim não perdeu a humildade. Vê crianças fazendo fila por um prato de comida, sem saber se vai ter marmita para todo mundo. Encontra gente que não tem nada, mas agradece por tudo. E, pela primeira vez na vida, ele começa a se perguntar se realmente nasceu melhor que essas pessoas, ou se só nasceu mais protegido. Em uma dessas tardes de serviço comunitário, quem aparece é o garçom, não como funcionário, como voluntário. Eles se olham. Por alguns segundos, o passado inteiro se repete na cabeça dos dois.
O rapaz respira fundo e, finalmente, sem câmera, sem advogado, sem pai por perto, fala: Eu sei que não adianta falar isso 1000 vezes, mas, desculpa, dessa vez de verdade, eu fui um idiota. O garçom pensa: poderia humilhar, poderia dizer agora é tarde, poderia cuspir tudo que sofreu, mas escolhe outra coisa. Se você aprendeu alguma coisa com tudo isso, então já valeu mais do que qualquer dinheiro. Só não esquece, quando sair daqui, de como foi estar desse lado. Essa resposta não apaga o que aconteceu, mas encerra a história com algo que dinheiro nenhum pode comprar: a chance real de alguém mudar. E aí entra você, que ficou até o fim. Na sua opinião, o juiz Caprio fez certo ao não mandar esse herdeiro bilionário direto para a cadeia e, em vez disso, obrigá-lo a servir justamente as pessoas que ele desprezava? Ou você acha que só prisão resolveria? Comenta o que você faria se estivesse na cadeira do juiz. E se inscreve, porque no próximo caso você vai ver o que aconteceu quando a filha de uma juíza tentou usar o cargo da mãe para mandar e desmandar dentro deste mesmo tribunal.